3.173.314.milhões e sei lá quantos milhares de reais que o governo brasileiro arrecadou e vai arrecadar bem mais apenas nesse ano de 2025. Você já parou pra pensar por que a gente paga impostos até para morrer? Sim, até para isso o governo brasileiro dá um jeitinho de cobrar. Todo mês, parte do que você rala para ganhar simplesmente desaparece. Vai embora, direto para um buraco que se chama impostos. Mas para onde vai esse dinheiro? Quem decidiu que o Estado tem o direito de tirar uma fatia do nosso trabalho? E o mais curioso, por que a humanidade aceita isso há milhares de anos? O que começou com o simples ato de sobrevivência dos reinos antigos, acabou se transformando num sistema gigante, cheio de regras, siglas e leis que a maioria das pessoas nem entende. E o mais irônico é que, mesmo depois de milênios, a essência continua a mesma. Pagamos, muitas vezes sem entender o porquê. Hoje, quando você compra um simples café, existe uma parte do preço que não é nem do dono da cafeteria e nem sua, é do Estado. E essa relação entre o cidadão e o poder moldou boa parte da humanidade e continua moldando nossa vida todos os dias. E é por isso que, no vídeo de hoje, a gente vai entender a verdadeira razão de os impostos existirem. Vamos voltar à antiguidade para descobrir como tudo começou, ver como o poder sempre usou o dinheiro do povo para manter o controle. E principalmente entender como esse sistema virou a base de tudo o que a gente chama de sociedade moderna. Porque no fim das contas, o imposto virou mais do que uma contribuição. Virou o combustível que mantém o topo em pé, enquanto quem paga continua carregando o peso de todo o sistema. Os impostos nasceram muito antes de qualquer governo moderno. Muito antes de existir a ideia de cidadania. No início, eles eram apenas uma forma de garantir poder. Reis, imperadores e sacerdotes descobriram cedo que quem controla o dinheiro do povo, controla o povo. E foi assim há milhares de anos, que a tributação se tornou uma ferramenta de dominação. No Egito, o faraó era visto como um deus, então pagar tributos não era apenas uma obrigação, era um ato de fé. Em Roma, o imposto era a forma de manter o império em pé. Você paga e Roma te protege. Essa troca parecia justa, até que o jogo começou a desequilibrar. Quanto mais os poderosos cobravam, menos o povo recebia em troca. E essa lógica, a de poucos se beneficiando do esforço de muitos, atravessou séculos e moldou o que hoje a gente chama de Estado. Com o passar do tempo, o imposto deixou de ser uma necessidade e virou um instrumento de luxo. Reis começaram a usar o dinheiro do povo não para manter o país, mas para sustentar seus castelos, guerras e extravagâncias. Era o imposto financiando a vaidade do poder. Do outro lado do mundo, o sentimento de revolta começava a crescer nas colônias americanas. Os ingleses cobravam impostos de tudo, do chá ao papel, mas não deixavam os colonos decidirem como esse dinheiro seria usado. Era como se eles trabalhassem, pagassem e ainda tivessem que agradecer. Isso lembra alguma coisa? Bom, até que um dia a paciência acabou. E dessa indignação nasceu uma das frases mais marcantes da história: No taxation without representation. Ou seja, sem representação, sem tributação. Não era só um protesto sobre dinheiro, era um grito de liberdade. O momento em que o mundo percebeu que os impostos não podiam ser uma ordem imposta de cima para baixo, mas sim uma escolha construída em conjunto. A partir dessas revoltas, o significado dos impostos começaram a mudar. Eles deixaram de ser vistos como apenas um símbolo de poder e passaram, pelo menos na teoria, a representar o combustível do bem comum. O povo aceitava pagar, desde que o retorno viesse em forma de benefícios, infraestrutura e progresso real. Foi o nascimento da ideia moderna de Estado. O governo existe para servir, e o imposto é o que o mantém de pé. Mas mesmo com essa virada, ficou uma lição que ecoa até hoje. Sempre que o poder esquece da sua parte do acordo, o povo lembra e cobra, porque no fim das contas, quem paga a conta nunca esquece o valor dela. Com o passar dos séculos, o mundo começou a mudar, e os impostos mudaram junto. Quando as máquinas começaram a girar nas primeiras fábricas da Revolução Industrial, algo ficou claro:
O poder já não estava apenas nos tronos e coroas, mas nas engrenagens e no capital. Os impostos deixaram de servir apenas para sustentar reis e passaram a sustentar sistemas. Agora, eles eram a base da nova sociedade. Uma sociedade urbana, complexa, movida por dinheiro, energia e trabalho. Os governos perceberam que, se quisessem manter o progresso, precisavam arrecadar mais. E foi aí que os impostos se multiplicaram. Taxas sobre renda, propriedade, comércio, herança, tudo começou a ser contabilizado. O Estado moderno nasceu de tributos. E quanto mais a economia crescia, o Estado crescia junto. Mas, diferente do passado, agora o discurso era outro. Pagamos impostos para o bem de todos. Essa ideia se espalhou como uma promessa. O dinheiro arrecadado passou a financiar estradas, escolas, hospitais, exércitos e até a previdência social. Era o imposto se transformando num pacto social. E pela primeira vez, o cidadão comum passou a acreditar que pagar impostos não era apenas uma obrigação, mas uma forma de garantir estabilidade no futuro. Só que essa confiança, como sempre, vinha com um custo, porque quanto mais dinheiro circulava na mão do Estado, mais espaço havia para corrupção, desperdício e desigualdade. E o sistema que prometia equilíbrio também abria portas para abuso. E nesse novo cenário, um novo personagem começou a ganhar força: o empreendedor. Se antes o poder econômico estava concentrado em impérios e monarquias, agora ele estava nas mãos de quem tinha visão e coragem para criar. Só que essa liberdade veio com um peso enorme: o peso tributário. Cada empresa, cada novo negócio passou a carregar parte da estrutura do Estado nas costas. Em países desenvolvidos, isso virou uma relação simbiótica. O governo incentiva quem gera riqueza e, em troca, o empreendedor devolve valor para a sociedade. Mas em boa parte do mundo, principalmente países como o Brasil, essa relação se tornou um campo de batalha. O empreendedor, que deveria ser o motor da economia, muitas vezes se vê como um combustível que está sendo apenas queimado. E esse ponto é crucial, porque o imposto, para quem empreende, não é só um número no balanço, é uma decisão de sobrevivência. Ele pode determinar se uma empresa cresce, estagna ou morre. É por isso que os países mais prósperos entenderam algo que muitos ainda ignoram: não se constrói uma nação forte sufocando quem cria valor. O imposto pode ser uma ferramenta de desenvolvimento ou uma âncora que puxa o crescimento para baixo. A diferença está como ele é administrado e, principalmente, em como o Estado enxerga quem realmente movimenta a economia. Hoje, os impostos estão em tudo. Eles viraram parte da rotina, algo tão automático que a gente nem lembra que tá pagando quase todo dia. Mas o fato de não ver não significa que deixou de pesar. Na verdade, o sistema ficou tão confuso que às vezes nem quem cobra entende direito como ele funciona. A mesma dúvida que existia lá atrás ainda ecoa. Será que a gente está pagando por progresso ou só sustentando o poder de sempre? E se existe um país que essa dúvida ganha uma dimensão ainda maior, é o nosso Brasil, porque aqui os impostos são uma das maiores dores de quem produz e um dos maiores mistérios para quem paga. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do planeta. De acordo com estudos realizados pelo IBPT, o brasileiro médio precisou trabalhar cerca de 149 dias em 2025 apenas para pagar impostos, equivalente a quase 5 meses de trabalho. São dezenas de impostos, taxas e contribuições espalhados pelo governo federal, os estados e os municípios. Apenas esse ano de 2025 foi arrecadado mais de 3 trilhões de reais pelo governo. Existe uma porcentagem visível que some antes mesmo de chegar nas mãos do cidadão. Só para você entender, imagine que sua conta de energia é R$300. Em estados como São Paulo, o ICMS sobre energia elétrica gira em torno de 18%. De R$300, 18% vai direto para impostos. Além disso, existem PIS e CONFINS, que juntos podem chegar a cerca de 9%. Total de impostos embutidos, R$81. Isso significa que, da sua conta de R$300, mais de 80 vai direto para o governo. E agora vamos falar sobre o novo e famoso iPhone 17.
Nos Estados Unidos, o preço inicial é de $799, aproximadamente R$4.222. No Brasil, o preço oficial do iPhone 17 é de R$7.999. Essa diferença aproximadamente de 3.777 é atribuída a impostos de importação, ICMS, PIS, COFINS e outros custos relacionados à comercialização no Brasil. Por isso é tão comum ver pessoas viajando para outros países e comprando um iPhone lá. Sai muito mais barato do que aqui no Brasil. E o mais curioso é que, mesmo com tantas cobranças desses impostos, a sensação geral é a de que o retorno é pequeno. Estradas emburacadas, hospitais lotados, escolas precárias. É como se o dinheiro evaporasse no meio do caminho. E o pior, até quem quer fazer tudo certo, muitas vezes se perde na confusão de leis e obrigações. Para quem empreende, esse cenário ainda é mais desafiador. Um simples erro contábil pode custar caro. E a carga tributária é tão alta que muitos negócios já nascem lutando para sobreviver. E o mais irônico é que, mesmo com todo esse esforço, boa parte dos pequenos e médios empreendedores ainda são tratados como suspeitos e não como parceiros do desenvolvimento. É um sistema que, em vez de estimular quem gera emprego e renda, parece testar até onde o brasileiro aguenta antes de desistir. Mas afinal, qual a lógica dos impostos? Quando a gente ouve esse nome, é fácil pensar em burocracia, desperdício, corrupção. Mas, no começo, a lógica era simples. Reunir dinheiro para sustentar o que é de todos. Segurança, saúde, educação, infraestrutura. O imposto nasceu como uma forma de manter a sociedade funcionando. O problema é que, com o tempo, esse ideal se perdeu no caminho da má gestão e da desconfiança. A gente paga, mas quase nunca vê o retorno. Em teoria, o imposto é um investimento coletivo. Você contribui e o Estado devolve em formas de serviços. Só que esse contrato foi quebrado tantas vezes que o cidadão passou a enxergar o imposto não como uma contribuição, mas como um castigo. Ainda assim, ele é indispensável. Sem ele, o caos tomaria conta. O que precisa mudar não é o imposto em si, mas a forma como ele é usado. Mas e se alguém simplesmente dissesse, eu não quero pagar impostos? Essa é uma pergunta que parece simples, mas muda tudo. Porque, no fundo, essa ideia é a base do pensamento liberal. O desejo de viver sem depender do Estado, de ter total controle sobre o seu dinheiro e do seu próprio destino. É a crença que quanto menos o governo interfere, mais as pessoas prosperam. Só que existe um problema. O mundo moderno foi construído em cima da interdependência. Estradas, hospitais, justiça. Nada disso existe sem algum tipo de contribuição coletiva. Então a questão não é pagar ou não pagar impostos. A questão é quanto é justo pagar e o que estamos recebendo em troca. Os liberais defendem que o papel do Estado deve ser mínimo. Apenas garantir a lei, a ordem e a liberdade. O resto, o mercado resolve. Mas, na prática, o desafio está no equilíbrio. Quando o Estado se agiganta, sufoca quem produz. Quando encolhe demais, quem sofre é quem tem menos. O imposto, no fim das contas, é o ponto de tensão entre liberdade e a necessidade, entre o que o cidadão quer guardar e o governo diz que precisa receber. E talvez entender esse limite, esse ponto exato onde o justo vira abuso, seja o que define uma sociedade verdadeiramente livre. Bom, agora que você já entendeu o porquê os impostos existem, assista esse outro vídeo do canal, onde explico todos os tipos de bancos do Brasil. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, CEOs.